Se você tem endometriose, é bem provável que você se sinta muito cansada. Muitas mulheres relatam que se sentem exaustas. Me conta aí, como é que você se sente? Eu sofri por mais de 22 anos com endometriose e me sentia muito cansada, impossibilitada de exercer as minhas atividades. Nesse vídeo de hoje você vai entender por que você se sente assim, tão cansada, e por que a qualidade do seu sono é tão importante, é tão fundamental para a tua saúde, para a tua disposição e para a cura do teu corpo. O meu nome é Camila, eu sou terapeuta integrativa, especializada na origem emocional dos sintomas, e em especial a endometriose. A minha tarefa como profissional da saúde é compartilhar esse conhecimento tão precioso com mulheres que sofrem do mesmo mal que eu já sofri durante muito tempo. Hoje não sofro mais. E o meu objetivo aqui é fazer com que você também não sofra mais com a endometriose. A primeira pergunta que a gente vai responder é, então, por que se preocupar com a qualidade do seu sono? Por que esse assunto é relevante? Bom, pesquisas mostram que a relação da percepção da dor com a má qualidade do sono é muito grande. Pessoas que dormem mal sentem mais dor. Além disso, a falta de sono pode aumentar a intensidade da nossa percepção da dor. Um estudo com pessoas saudáveis mostrou que a privação de apenas 4 horas de sono para essas pessoas por apenas 2 dias consecutivos foi o suficiente para que essas pessoas começassem a ter dor em algum lugar do seu corpo. E isso tende a aumentar conforme o número de noites, então, mal dormidas vai aumentando. Esse mesmo estudo foi feito de uma outra forma. Ele comparou pessoas saudáveis com pessoas que tinham doenças inflamatórias. Somente um dia apenas de privação parcial do sono foi o suficiente para que esses pacientes tivessem um aumento da sua sensação de dor, fadiga, depressão e ansiedade. Esse efeito todo não foi observado com as pessoas saudáveis que fizeram parte desse estudo. Além da percepção da dor, a mulher com endometriose enfrenta outra dificuldade, que é a fadiga crônica. Conta pra mim, como é que você se sente aí no seu dia a dia? Comenta aqui no vídeo que eu quero saber quais são as tuas dificuldades. O teu comentário vai contribuir para os próximos vídeos desse canal. Se você se sente cansada, sem forças para iniciar novos projetos, ou até mesmo sem condições de dar conta das atividades normais do seu dia a dia, saiba que você não é a única mulher com endometriose que se sente assim. Se a sua resposta é sim, é assim mesmo que eu me sinto, então preste atenção, pois eu vou explicar agora por que você se sente assim. Uma pesquisa realizada em 2018 por Lilian Donati comparou as condições que as mulheres saudáveis, as mulheres com endometriose e as mulheres com dor crônica, as condições que elas tinham para lidar com o estresse. Foi testado o nível de dor e o nível de estresse com essas mulheres. Foi proposto a essas mulheres alguns exercícios para resolver problemas. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi que as mulheres com endometriose e com dor crônica, além de terem mais sensibilidade para a dor, também tinham mais dificuldade para lidar com as situações estressantes. Por que isso acontece? Acompanhe agora a sequência que eu vou te explicar e veja se faz sentido para você essa sequência de eventos que leva a mulher com endometriose a sentir-se dessa forma, cansada, exausta, sem forças para executar as suas atividades. Nós vamos falar aqui então desse elemento presente na vida da mulher, que é o estresse. E em momento algum aqui estou dizendo que a mulher com endometriose é uma mulher estressada ou que a origem da endometriose está nela ser estressada. Não, não é nada disso. Observe aqui como o estresse está diretamente relacionado aos problemas físicos e também ao nosso comportamento. Para isso, acompanhe os próximos passos. O estresse é uma resposta imediata diante de um perigo. E é algo muito positivo quando nós estamos enfrentando uma situação difícil. Nós precisamos do estresse para nos tirar dessa situação difícil e impactante que nós não
estamos com medo, na verdade, né? Na verdade, o corpo entra num sistema de alerta e nos deixa prontos para o enfrentamento, para fugir, para lidar com a situação perigosa, para lutar, para fazer aquilo que a gente dá conta. Os estudos mostram que o estresse tem basicamente 4 etapas. A primeira fase é a chamada fase de alerta e ela é muito positiva. É aqui que o nosso organismo se depara com o perigo e produz um hormônio chamado adrenalina, que nos coloca em condições de luta ou fuga. Até aí, tudo bem. Mas se essa situação estressante ela permanece, nós entramos então na segunda fase, que é a fase de resistência ou adaptação, onde a pessoa tenta de alguma forma voltar ao equilíbrio, lidar com aquela situação estressante que ainda permanece. Aquele fator causal do estresse inicial ainda permanece. A pessoa reconhece o perigo, entra na fase de alerta, passa por essa fase de alerta e aqui então ela entra nessa fase de adaptação, onde ela tenta voltar ao equilíbrio. Se a situação não melhora, se o assunto não é resolvido, então a pessoa vai ir para a terceira etapa. Quando o assunto não se resolve, então, o corpo começa a chegar no ponto da exaustão, que é a terceira fase do estresse. Aqui a pessoa já não encontra mais muitas estratégias para lidar com seu oponente, com o elemento que causou então o estresse inicial. Para lidar com um oponente, com uma situação, com uma pessoa, né? Com algo que está quebrando a resistência dessa pessoa. Aqui o corpo começa a adoecer. Sim, estamos relacionando aqui o estresse inicial ao adoecimento. Por isso, fique até o final desse vídeo para você entender qual é o fator principal que você precisa levar em conta quando busca entender qual é a origem emocional dos teus sintomas. A quarta fase do estresse é a desarmonia total, quando o corpo ele já não consegue mais voltar ao equilíbrio por si só. E as doenças mais graves, então, estão instaladas nessa pessoa. Toda essa desarmonia, ela iniciou com um fator, com o estresse inicial. Por isso que aqui nesse canal você aprende muito sobre a importância de olhar para a origem emocional que causaram os nossos problemas de saúde, inclusive a endometriose, assim como a adenomiose, miomas, pólipos uterinos, candidíase de repetição, infecções urinárias, cisto nos ovários. Para todas essas doenças e para todos esses sintomas, nós temos um fator que gerou esse problema, essa desarmonia no nosso corpo. Tudo começa pelo emocional. Quando nos calamos, quando nós não damos conta de uma situação, quando nós não conseguimos dar um nome, dar um lugar para aquela situação na nossa vida, para aquela situação impactante que aconteceu, ela é capaz então de alterar o nosso comportamento e também alterar o funcionamento biológico do nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo fala conosco, ele está gritando, mas sem entendermos a mensagem, nós continuamos com o mesmo comportamento, sem dar condições para o nosso corpo reagir e se restaurar. Por isso que o sono é tão importante, porque durante a noite é que o nosso corpo consegue essa restauração. Durante o sono, o nosso corpo produz um hormônio fundamental à vida, chamado melatonina. E esse hormônio ele só é produzido quando de fato nós estamos dormindo e quando nós estamos relaxados. Por isso que se toda hora eu levanto para ir no banheiro, ou se eu fico acordada até as 4 horas da manhã e só lá eu vou conseguir dormir, ou se eu demoro demais para dormir, eu estou com a dificuldade na produção desse hormônio. O sono adequado, ele nos dá condições de organizar as nossas memórias, de fazer a nossa recuperação muscular, a manutenção de sistemas importantes e fundamentais para o funcionamento de todo o corpo, além, é claro, de nos proporcionar o descanso. Então a pergunta é a seguinte: qual é o causador do teu estresse inicial? Antes de você ter as suas primeiras cólicas ou antes de você desenvolver os seus primeiros sintomas, algo muito importante aconteceu. Estamos falando de um evento que impactou a sua vida emocionalmente. Quando nós vivemos uma situação traumática,
e não vemos uma saída para aquela situação, não temos com quem contar naquele momento, não conseguimos dar um lugar, um nome para aquilo que está acontecendo conosco, nós mudamos o nosso comportamento e o nosso corpo muda o comportamento dele também. Entender o causador do estresse inicial é fundamental na sua caminhada da cura. E para você ter condições de ressignificar qualquer evento traumático, o sono tem um papel muito importante, fundamental. Então, antes de você começar a beber chá, usar a melatonina, usar remédio ou óleos essenciais na tentativa de te fazer dormir, você precisa responder a essa pergunta muito importante. Desde quando tudo isso começou? O fator que causou o teu estresse inicial é a chave para a recuperação da tua saúde e para a ressignificação dos eventos traumáticos que levaram a uma mudança do teu comportamento e do comportamento biológico do teu corpo, sendo necessário então que o teu corpo se expresse através da endometriose ou da adenomiose ou de qualquer outra patologia que você tenha. Entender a mensagem do corpo é fundamental para ter condições de curar esse corpo, de você ter movimentos, ter um comportamento que mostre para o seu corpo que você entendeu a mensagem e que agora a endometriose não é mais necessária na sua vida. E aí, me conta, faz sentido para você? Eu quero saber nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar o vídeo para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo. Depois de entender qual é o teu estresse inicial, talvez você queira saber a resposta para essa pergunta. Por que mesmo entendendo qual é o causador do meu estresse inicial, eu não consigo dormir bem? Essa pergunta você vai ver a resposta aqui nesse canal. E aí depois eu vou te ensinar quais são os chás que você pode utilizar para dormir bem, como preparar esses chás de forma correta e como mandar a insônia para bem longe daqui usando os óleos essenciais. Nesse canal, lembre-se, eu sempre vou abordar a origem emocional dos sintomas. Então, se você tem um sintoma que você quer entender a origem emocional, digita aqui para mim porque eu quero muito saber. Até o próximo vídeo.